Enquanto a gente segue com essas imagens, atualizando para vocês o assunto, vamos fazer a conexão com a nossa CNN Internacional, trazendo detalhes dessa cobertura especial. Né? Tem gente, olha lá, temos a repórter direto no local do acidente na Índia. A tradução simultânea é da Denise Bobadilla. Vamos para lá. Menos de um minuto antes da decolagem, na saída do aeroporto de Ahmedabad, o piloto fez essa chamada de Mayday e ele teria tentado voltar, mas esse sobrevivente disse que nesse minuto ficou claro para ele que algo estava muito errado e aí o avião estava tentando ganhar altura, eles não estavam muito alto, então ele usou, enfim, pensou algo, abriu a porta de emergência e pulou. Quando ele começou a falar com a mídia e com as pessoas locais aqui, ele tinha sangue no rosto, né, na testa, e ele está ferido, mas ele não se feriu gravemente. Ele disse que conseguiu saltar e sobreviver porque o avião ainda estava ganhando altura. E aí o avião então bateu nesse edifício que eu mostrei para vocês. Não é um prédio muito alto, ele tem 2 andares e mais um logo acima, um terraço acima. Então isso significa que o avião nem havia atingido, ele estava caindo ali, batendo nos prédios. Eu quero mostrar aqui para vocês essa construção. Quando esse sobrevivente saltou, ele poderia bater no solo e ele conseguiu fazer isso sem se ferir muito. Meu Deus, essa história vai ficando cada vez mais impressionante conforme os detalhes vão surgindo. Eu acreditava que ele tinha sobrevivido do impacto do avião. Mas parece que ele conseguiu saltar, abrir a porta de emergência e saltar, enquanto o avião ainda estava subindo. É algo impressionante. Eu acho que nós temos uma imagem desse sobrevivente, desse passageiro que está no hospital. Nós podemos mostrar essa imagem aqui, vocês podem ver, ele tem feridas no rosto, ele está machucado, mas parece ser superficial. Tem uma imagem desse sobrevivente no hospital. Mas parece que aqui nós podemos ver aqui a Faculdade de Medicina, é uma área residencial. Quando houve o som do impacto, ele não sabia direito o que aconteceu. E aí ele viu a bola de fogo, e aí as pessoas começaram a perceber também. E no meio desse caos, algumas pessoas tiraram fotos, filmaram esse sobrevivente, perguntando quem ele era, porque ele estava um pouco atrapalhado. Então tem vídeos dele falando enquanto ele estava sendo atendido ainda ali na rua e depois no hospital. E ele estava coerente, estava falando normalmente. E os vizinhos aqui, os locais aqui, vieram para cá ver o que tinha acontecido, e aí ele foi levado para o hospital para ser atendido. E o ministro do Interior, Amit Shah, confirmou que ele falou com esse sobrevivente e deu enfim, falou o que havia acontecido. É inacreditável isso. Esse vídeo que a gente estava mostrando é de autoridades locais com o ministro do Interior encontrando com esse sobrevivente do acidente. Os outros devem ser vizinhos que foram atingidos ali também, ou talvez estavam ali no alojamento dos médicos e dos estudantes de medicina. Nós sabemos que há vítimas entre estudantes de medicina que estavam almoçando na hora do acidente. E muitos deles ainda estão desaparecidos. Mas conforme as histórias vão surgindo e as imagens vão aparecendo, nós iremos trazê-la. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada por sua reportagem direto do local em Ahmedabad. Nosso analista Miles O'Brien agora fala de Washington. Miles, eu espero que a gente que você tenha ouvido essa conversa com o repórter local no aeroporto,
porque eu acho que eu nunca ouvi nada como isso, tão impressionante, tão milagroso com o que ouvimos aqui. Aparentemente, um sobrevivente teria conseguido sair, de acordo com o que ele mesmo contou, abrindo a porta de emergência. E na fila 11, ele estava no assento 11A, bem na saída de emergência. Conforme ele ouviu os primeiros segundos que houve algum tipo de problema no avião, e saltou, simplesmente. Olha, é uma história extraordinária mesmo, e eu nunca ouvi nada como isso. Não há dúvida que seria o primeiro caso assim. É interessante notar que em 1987, em Detroit, um avião da Northwest Airlines, um MD-80, decolou e caiu por causa dos seus flaps e os sleds não estavam na posição correta. Eles não estavam corretamente acionados. E teve um sobrevivente desse acidente, uma menina de 4 anos. Então eu não sei sobre essa questão do sobrevivente único. Acho que é uma coisa estranha, mas eu vejo um paralelo com esse caso de 87. Uma outra fonte, nossa repórter, ela disse que o passageiro sobrevivente disse às autoridades a sequência dos eventos. Nós sabemos que o avião atingiu uma altitude de 625 pés ou 190 metros e perdeu o sinal. E sabemos também de outros especialistas de aviação que a posição da aeronave não era comum. Então não sabemos se havia um problema de motor, um problema nos dois motores. Isso vai determinado pelas caixas pretas. Mas quais seriam suas primeiras perguntas ao ouvir detalhes de um sobrevivente desse acidente? Olha, essa aeronave ou estavam lutando para subir ou lutando para ganhar velocidade. A falha dos dois motores seria uma em muitos milhões. Um caso em um em muitos milhões. Você ter dois motores falhando simultaneamente. Acho que a única ocasiões que vimos isso foi na Coreia do Sul, quando aves entraram nas duas turbinas de uma aeronave e aí derrubou o avião. Eu já vi imagens que foram feitas do aeroporto, das imagens internas do aeroporto. Então não parece ter aves lá, não ter pássaros, não parece ter nada assim, e não teve fogo também nas turbinas. Acho que o que é muito incomum aqui é que parece... É um vídeo meio granulado, mas não parece ter nenhum problema. Parece que, olha, os flaps parecem não ser acionados. E eles têm de estar em um grau de 5 a 10 graus na decolagem, porque numa velocidade menor a asa não tem impulso suficiente. Então os flaps precisam ser erguidos para isso, para ter essa decolagem. E isso parece que os flaps aqui não foram acionados e as asas não conseguem então sustentar para ganhar essa velocidade. E juntando ao fato de que o trem de pouso continuava baixado, isso mostra que há um problema mesmo. É um dia quente, com uma aeronave cheia, com muito combustível, e no calor as moléculas de ar não são tão densas, então muitas vezes o avião não voa tão bem por esse sentido. Eu acho que ele não conseguiu atingir o efeito de solo para voar corretamente. Eu não sei se os vídeos estão sincronizados, a nossa conexão está um pouquinho fora, está um pouquinho de delay quando eu ouço Miles, mas há muitas hipóteses de especialistas no local, e uma delas é a possibilidade de que foi um problema da pista. Talvez a pista seja muito curta.
Sim. Olha, se fosse esse o cenário com que não houvesse pista suficiente, né, que ela foi muito curta, eles provavelmente não teriam conseguido subir, eles teriam batido já nas árvores ali no solo. Eu acho que é um cenário menos provável no momento. Eu acho que a decolagem parecia rotineira, então eu não vejo um cenário assim no momento. Parecia rotineiro, exceto que em poucos segundos já veio esse aviso de Mayday, de socorro pelo capitão, e de acordo com o passageiro sobrevivente, algo estava errado nesse avião. Logo na decolagem. Miles O'Brien, muito obrigado. Agora eu vou falar com o piloto comercial, Kit Holsinger. Muito obrigado por falar conosco. Nós agradecemos ter especialistas no nosso programa, especialmente quando temos tão pouco, sabemos tão pouco, já que a investigação vai começar agora. Então temos que ver que tipos de perguntas, que tipo de pistas os investigadores buscam. É uma cena de Missão Impossível. Ele pulou da aeronave, segundo as informações da repórter local. Então, o passageiro que estava na 11A, a 11A é a fileira da saída de emergência, aí está a imagem dele. Ele conseguiu, quando a aeronave estava perdendo altitude, abrir a saída de emergência e pular da aeronave. O que algumas pessoas disseram que ele inicialmente estava desorientado, mas depois ele contou esse relato e ele só teve escoriações. Agora faz mais sentido. Por quê? Porque o tanque de combustível estava cheio, a explosão foi imensa, como vocês viram. A gente vê a fuselagem completamente preta e queimada. Por isso que ele conseguiu sobreviver, porque ele teria pulado da aeronave antes dela ter se chocado ao prédio. É algo impressionante. É cena de filme. É cena de filme e a gente fica pensando, Uribe, a coragem na hora dessa pessoa que precisa tomar essa decisão. Né? O avião vai cair, ele sabe que está ali se aproximando da morte, ou ele tenta, né, a sua última cartada. Ele podia ter morrido na queda, né? Podia ter ficado nervoso, não sabia abrir ali aquela saída de emergência. Ele teve muita parcimônia, né, para tomar essa decisão. Frio. Porque ele conseguiu abrir a porta, muito racional. Ele pulou, ele tinha a possibilidade, simplesmente ao pular, ter sido sugado pela turbina. É isso. Tinha a possibilidade de ter morrido na queda e ele sobreviveu com escoriações.